Olá, tudo bem? Eu me chamo Isabela Henrique, sou acadêmica do curso de Pedagogia da Uniaselv. Venho apresentar o meu projeto de ensino, também conhecido como trabalho de conclusão de curso. Como muitos sabem, é necessário fazer a escolha da área de concentração para poder iniciar todo o processo de desenvolvimento do projeto. A área de concentração escolhida por mim foi a área de políticas públicas. Não preciso nem falar sobre a importância, dessa área, é o que dá toda a base, toda a sustentação da nossa educação. Nós sabemos que sem a política pública para direcionar os nossos passos, fica bem difícil fazer uma educação de qualidade, que respeite, que dê direito a todos os cidadãos, assim como deve ser. E foi pensando dessa forma que surgiu o meu título, com embasamento na área de concentração de políticas públicas, na temática Escola e Sociedade. Surge o título Evasão Escolar, um problema de todos, sabendo que as causas, consequências vêm e sempre virão de todas as esferas, desde a política até as áreas da família e da sociedade. Antes de mais nada, devemos fazer a definição do termo evasão escolar. Há pessoas que ainda se confundem e acham que a evasão escolar é a mesma coisa que abandono escolar, e há uma diferença entre os dois. O abandono escolar se dá quando o indivíduo ele está frequentando um determinado ano letivo, mas aí há uma interrupção. Ele para ou no início ou na metade, ele não dá mais seguimento naquele ano. Então é considerado um abandono escolar. A evasão escolar, ela acontece quando o indivíduo ele consegue fazer a conclusão daquele ano letivo, porém ele não retorna no próximo ano para dar continuidade à sua vida acadêmica. Ele interrompe ali aquele ciclo e muitas das vezes não retorna mais. Então aí nós entraremos nas causas, no porquê que acontece esse tipo de situação, principalmente tão acentuada aqui no nosso país. As causas da evasão são inúmeras, trarei aqui apenas aquelas que mais foram faladas no processo do artigo, que são a gravidez na adolescência, as drogas na adolescência, todo esse processo de desigualdade social, ou seja, a baixa renda, esse ciclo vicioso de pobreza, que é um dos fatores que mais levam as nossas crianças a trabalharem. Aí vem também a questão do trabalho infantil. Temos dentro das nossas escolas diversos projetos que visam trazer toda essa conscientização a respeito da gravidez precoce para as nossas adolescentes. No entanto, ainda nos deparamos com um número absurdo de meninas que são mães ainda adolescentes. Isso vai nos causando um número gigantesco de evasão escolar, pois dificilmente aquela menina que gerou uma criança ainda na adolescência vai ter a possibilidade de dar continuidade aos seus estudos. Muitas das vezes não tem uma rede de apoio, não tem uma condição financeira e aí precisa trabalhar ou precisa simplesmente ficar em casa para cuidar do seu filho. E ocorre todo esse processo de não dar continuidade aos seus estudos, que a nível mais expansivo vai alimentando todo um ciclo de pobreza e desinformação de uma sociedade como um todo. As drogas e a violência também são grandes protagonistas ali no que tange a questão da evasão escolar. A realidade é que a escola tem perdido cada vez mais crianças e adolescentes para a criminalidade. Essa é uma triste e dura realidade, mas que precisamos encará-la para poder mudá-la. Caso contrário, vamos só ficar tentando encontrar culpados e o real problema nunca será solucionado. Então aí vem toda uma questão de não é somente criar políticas, é fazer com que elas sejam efetivadas. Também teremos outros fatores como o bullying, as dificuldades de aprendizagem, a não participação familiar, que são também grandes causadores da evasão escolar. Se pararmos para pensar, são poucas as famílias que verdadeiramente participam da vida escolar dos seus filhos, que realmente incentivam eles a darem continuidade ao seu percurso acadêmico. E isso faz com que eles fiquem desanimados, desmotivados e assim não retornem nos anos seguintes. Trazendo para o lado das dificuldades de aprendizagem, a nossa rede de ensino ainda tem muita defasagem no que tange em questão de preparo, tanto profissional quanto de recursos, para lidar com aquelas crianças que possuem uma dificuldade de aprendizagem, seja ela deficiência física ou intelectual. Também teremos a questão do bullying. Temos que ter uma associação ali com o SOP, para que possa ter todo um trabalho, uma ação
Assim como as causas são inúmeras, as consequências também são inúmeras. Não me aprofundando muito, irei apenas fazer uma breve explanação sobre a principal consequência, que é em termos geral, para a nossa sociedade. Nós sabemos que a escola tem grande responsabilidade em formar cidadãos e prepará-los para o mercado de trabalho, mas também devemos levar em consideração que essa não é uma responsabilidade apenas escolar, mas também política, no caso do Estado, né? Também da família e da sociedade, assim como bem nos diz a LDB. Se pararmos para analisar, os países bem desenvolvidos são aqueles que investem em educação. E é pensando nisso que o nosso país tem tentado cada vez mais investir em políticas públicas. Nós temos programas que são muito bem estruturados. O Bolsa Família, por exemplo, nós temos diversos programas que eu citei lá no artigo que pensam, na verdade, em trazer essas crianças para dentro das escolas e mantê-las lá, que é o principal. Não basta apenas promover a educação, é necessário, além de dar o acesso, é necessário também favorecer a permanência. E aí entra toda uma questão alimentar, transporte, tudo aquilo que engloba também na nossa legislação. Sabemos que a educação é um dever de todos, da escola, da sociedade, da família, e todas as problemáticas que tratarem da educação também serão de dever de todos solucioná-las. Então, nós temos aí uma questão muito importante, porque ao invés de ficarmos procurando responsabilizar determinada entidade, nós deveremos, na verdade, unir forças, porque é isso que está faltando, é muita responsabilização. A escola culpa a família culpa a escola, a política culpa a sociedade culpa a política, e todo esse conflito que é criado não ajuda, não resolve o problema. E aí, o que o estudo tenta trazer essa perspectiva diferenciada a respeito de como tratar o problema. Não é simplesmente criar novas políticas, é fazer com que as políticas que já existem possam de fato funcionar. É assim que poderemos ter o verdadeiro pacto pela educação. Lá na fundamentação teórica, nós encontraremos o exemplo do projeto Volte para Ficar. Foi um projeto desenvolvido com essa intenção de envolver todos os agentes educativos, os agentes sociais, os agentes políticos, os agentes educacionais que estão dentro das escolas. E aí eles se uniram juntamente com a prefeitura para fazer uma pesquisa, levantaram dados acerca do quantitativo de crianças que evadiram as escolas e fizeram um porta a porta, literalmente um mutirão, para fazer uma pesquisa do que motivou aquela criança ou aquele jovem ou aquele adolescente a não ir mais à escola, a não dar continuidade aos seus ensinos. E como já foi citado lá no início do vídeo, os motivos são aqueles que mais conhecemos: gravidez na adolescência, a necessidade de ter que trabalhar, que foi o fator que liderou ali as pesquisas, e a partir de então, esses agentes eles puderam sentar, reunir essas informações, analisar cuidadosamente os reais motivos para que então pudessem trabalhar em cima da problemática individual. É um trabalho personalizado, não é simplesmente promover campanhas que englobam e que tratam determinada porcentagem dos alunos atingidos, mas sim trazer uma iniciativa que possa ajudar cada um deles a cada problema específico. Então, a menina que teve ali um parto, né, uma gravidez na adolescência, ela vai poder ser ajudada com a problemática dela, e seja na questão de um Bolsa Família, seja na questão de uma rede de apoio. Aqueles alunos que relataram não ter dado continuidade ao seu ensino por sofrer algum tipo de agressão física ou emocional, poderão ter apoio com os agentes de segurança ou até mesmo com os agentes voltados para a área da saúde mental, né, os psicólogos e tudo mais. Então, é um trabalho realmente em conjunto, um verdadeiro pacto, uma verdadeira aliança para solucionar o problema. Não é simplesmente trazer novas políticas. Nós já temos políticas que visam trazer toda a questão da manutenção
das nossas escolas, né? Para que elas tenham uma estrutura adequada, para que os nossos currículos estejam atualizados. Nós temos políticas que visam trazer a questão também alimentar. Tem muitas crianças que vão para a escola simplesmente para poder suprirem as suas necessidades físicas de se alimentar, porque não tem um alimento em casa. Nós temos na nossa legislação políticas que visam suprir as nossas necessidades de uma forma geral. No entanto, precisamos encontrar formas de poder efetivá-las. E com isso, é realmente com um trabalho braçal de todos os agentes educativos, não simplesmente da escola, não simplesmente da sociedade, mas num todo, de todos aqueles agentes que de alguma forma são educativos. Para quem tem o interesse em se aprofundar um pouco mais a respeito dessa temática, eu indico uma obra de Anderson Rodrigues, A Perspectiva do Professor a respeito da evasão escolar. Então, traz toda essa questão de não culpabilizar alguém, mas sim procurar soluções reais. Eu agradeço a escuta e eu espero que esse material possa servir de embasamento para outros acadêmicos e produzir esse projeto de ensino, assim como produzir todos os artigos científicos que eu vim realizando até então. Foi de grande validade para a minha formação acadêmica. Com toda certeza eu irei utilizar esse material como um portfólio realmente do meu trabalho, e agradeço imensamente a todo esse processo, porque ser um educador é uma construção diária. Nós sabemos que não é simplesmente trabalhar com teorias, mas é na prática que nos formamos. Então, eu estou muito grata, muito feliz, pois finalmente estou chegando à conclusão desse curso tão belíssimo que é um curso de pedagogia. Aqui eu me despeço, até logo.